Existem algumas indagações no coração de um membro de comunidade que às vezes não são respondidas por ninguém. Por exemplo, servir muito e mesmo assim sentir um vazio. Estar rodeado de pessoas e ainda assim se sentir só. Ou fazer parte de uma comunidade, mas perceber que ninguém me entende. Existem dores que são guardadas no coração de membros, meu irmão. E às vezes a única coisa que sopra no ouvido dele é que você tem muito para falar e ninguém para te ouvir. Ou de sofrer e ninguém perceber que é ainda mais dolorido. O demônio vem com a sua voz astuta, soprando isso, né? Você faz parte de uma comunidade, mas percebe que ninguém dentro dessa comunidade que prega tão bem, que canta tão bem, que cura tão bem as pessoas, consegue te entender. Vive conflitos e não tem com quem partilhar. E é isso que nós vamos trabalhar nessa série de hoje. Essa pergunta sem resposta, porque eu me sinto sozinho dentro da comunidade. Então aqui nós temos dois eixos, meus irmãos, que seria a solidão e a carência. Santo Inácio diz: a solidão é às vezes o deserto onde Deus nos fala. Na passagem de Jesus no Horto das Oliveiras, nós vemos três coisas. Primeiro, que Jesus chama os três discípulos, Pedro, Tiago e João, para estar com ele. Mas os três não aguentam, e Jesus fica sozinho. A segunda coisa é que ninguém suportou, né? E a terceira é que Jesus pede companhia e não recebe. Aqui é a solidão. E a solidão que nós vemos Elias em 1 Reis 19, onde ele está servindo, lutando, enfrentando batalhas, mas ainda assim ele diz ao Senhor: só eu restarei. Só eu restei. Só que Deus corrige Elias: não está só. Ainda tenho 7.000 homens que não dobraram o joelho a ele. Então a solidão é uma coisa, a carência é outra. Então na solidão, aonde Deus nos leva ao deserto, Deus permite esse deserto para que a gente possa ouvir a sua voz com clareza, onde nós podemos ali, e não é fácil viver isso daqui. Diz que Santa Teresa, ela fala assim: há momentos em que o Senhor tira dos seus todo apoio humano para ser Ele o único apoio. Isso daqui é muito dolorido. Esse estágio da solidão é o estágio do crescimento. A nossa percepção emocional não é a realidade espiritual. Deus está fazendo muito mais do que você está vendo nesse momento aqui. Aqui é a hora que é tirado a missão, o apostolado, o ativismo, a correria, a euforia, e é onde você precisa encontrar a voz de Deus. E muitos aqui não conseguem passar por esse estágio. A carência é o outro extremo. A carência nasce quando a pessoa quer que os outros ocupem o lugar que é só de Deus no seu coração. Olha que profundo isso. A carência, ela nasce quando a pessoa quer que os outros ocupem o lugar que é só de Deus no seu coração. A pessoa fica procurando resposta, soluções, aonde não tem. A fome, existe uma fome, mas não é uma fome de Deus. É a fome de um preenchimento humano. E aí a carência, ela vai afundando cada vez mais. Por que eu trouxe esses dois tópicos? Porque um pode se disfarçar do outro. Por isso a gente tem que estar muito atento a identificar isso. A carência, ela grita como uma criança rebelde, dizendo: ninguém me ama, eu preciso que alguém me preencha, eu preciso que alguém me perceba. A carência, ela culpa os outros pela sua dor, pela sua realidade, por aquilo que não deu certo, por aquilo que é fracasso, por aquilo que é frustração da sua história. A carência, ela procura respostas não em si mesmo, mas no outro. A pessoa, ela começa a olhar a comunidade pela lente da dor e não da verdade. E aí qual que é o passo? Reconhecer. Isso daqui é um enfrentamento muito grande. Quando
Deus me visita e me leva ali e toca. Meu irmão, você pode ser maduro e existir esse vazio dentro de você, que talvez não foi sanado. O que é uma pessoa madura? É uma pessoa que olha para os seus desafios, para as suas dores, mas não fica preso naquilo. Entenda isso, a pessoa ela tem o direito de chorar sim. Ela tem o direito de, como Cristo, dizer: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. E ainda que esse cálice não seja afastado, ela enfrentar aquilo. Essa é a maturidade na comunidade. De que a sua dor, o seu vazio, ele não atrapalhe a pessoa de agir como um homem, como uma mulher de Deus. Então eu reconheço que existe algo em mim que está gritando, e ainda que eu, talvez naquele momento, eu não consiga dar a resposta que a comunidade, que a missão, que a minha família, que os dons a mim confiados exigem, eu não grito, eu não esperneio, eu não faço barulho, eu não ajo como uma criança imatura. E eu avanço. Ainda que a minha resposta não esteja à altura, eu tenho o direito de chegar, talvez numa reunião, talvez num apostolado, e talvez dizer para aqueles que estão lá: meus irmãos, eu estou aqui, com meu coração arrebentado, eu não sei se eu vou conseguir continuar essa pregação, essa oração, esse testemunho. Agora, como o carente age? Ele nem vai, ele foge, ele não enfrenta. Então, quando eu percebo que existe em mim essa fome de preenchimento humano, de atenção, de ser visto, é duas coisas, ó. A carência precisa de cura, a solidão precisa ser aceita e oferecida. A carência é afetiva, a solidão é vocacional. Então Deus permite, Deus está permitindo agora essa solidão na minha vocação. A incompreensão, Deus está permitindo agora, então eu faço memória nessa hora de dificuldade, da onde Deus me tirou, do que Deus já fez através desse carisma na minha vida, e continuo. Por isso que a solidão é vocacional, está ligada com o meu chamado. A carência escraviza, a solidão purifica. Então, olhando para uma situação que ainda eu não consigo ter uma atitude madura, o que eu tenho que fazer? Primeiro passo, reconhecer. Segundo, buscar a ajuda de uma pessoa madura na fé. E expor para essa pessoa. Você percebe em você ainda uma infância, que ainda existe uma criança dentro de você que grita, e para essa pessoa te ajudar. Talvez não exista essa pessoa, então a única alternativa que você tem é o sacrário. São Tomás chama isso de um desejo que perdeu a ordem. Então existe um desejo, mas esse desejo está fora da ordem, então eu preciso colocar ele na ordem. Então eu não posso mais depender de elogio, vontade de agradar para ser aceito, medo permanente de rejeição, expectativas irreais, as ilusões que nós temos sobre as pessoas. Meu irmão, você ainda olha para os pregadores, para o teu fundador, seja para quem for, para o sacerdote, e cria expectativas irreais. Quando você se deparar com essa pessoa, você vai ver os defeitos dela. Ela pode ser uma pessoa que você acha aí que é o top da galáxia. Não alimente expectativas irreais sobre outras pessoas. Um sentimento de abandono exagerado. Ninguém liga pra mim. Essas comparações constantes. Dá mais atenção pro outro. O queridinho da autoridade, a queridinha. O desejo de ser cuidado como uma criança espiritual. Não me elogiou. Não me... Sabe aquele milindre? Não, só Deus basta. Guarda essa frase de Santa Teresa d'Ávila. Porque a carência é o coração dizendo ao contrário: Deus não basta para mim. Então a cura é Deus basta. Porque a carência ela vai levar à manipulação, ela vai levar ao ressentimento, a crises emocionais, a crises vocacionais, a um sentimento de exclusão. Enquanto a solidão, meu irmão, ou esse grito mesmo, talvez dentro de você, quando ele é enfrentado, ele vai levar você a outro estágio na caminhada, a uma segurança maior, a um testemunho maior de fidelidade a Deus.
O carente diz, alguém precisa cuidar de mim. A pessoa madura diz, eu assumo a minha história. Olha que belo isso. Está na hora de assumir a tua história. E essa voz que vem e quer sempre nos deixar como vítima, nossa, as portas não se abrem, ela está pregando para o mundo inteiro e não sei o que lá. Vou dar esse exemplo aqui dessas vídeos, desses áudios que eu tenho feito aqui. Às vezes você faz ali, as pessoas vêm, não comentam, ou não curtem, ou não compartilham. Então, por que eu estou fazendo? Qual que é o objetivo? Se o objetivo é contribuir, isso não pode me parar. Se o objetivo é seguir uma missão, uma voz que me incomodou meu coração para fazer algo que talvez possa ajudar alguém que viva, que está passando por isso e sair daqui mais forte. Às vezes a pessoa fica esperando que os outros adivinhem suas necessidades. E isso é muito difícil, por isso a gente se decepciona. Aquilo que você está passando, traga, meu irmão. Traga. Não fique esperando os outros adivinhar. Talvez você está vivendo essa dor porque ainda não colocou, não partilhou, não saiu de si mesmo, não saiu deste buraco. Não, levantou a cabeça, eu estou incomodado, Deus me trouxe aqui, me deu uma família espiritual. Então pare de esperar que os outros adivinhem. Pare de exigir um cuidado especial, pessoal, não. E para de interpretar que tudo também é rejeição, não é? Deus está te ensinando neste tempo. Deus está te ensinando a amar e a não exigir. Não exija de ninguém nada. Não exija mais, não espere mais dos outros. Porque você vai se decepcionar, não espere nem de você mesmo. Nós não queremos mais gerar expectativas irreais, ter ali apoios humanos, alicerces humanos. Por quê? Porque uma hora Deus vai nos convidar. O Padre Pio dizia isso: se Deus marcar uma reunião com você no Calvário, você aparece ou não? Se o Cristo passou por isso, cercado dos apóstolos, mas sozinho, pediu companhia e não recebeu, suou sangue e ninguém percebeu, e o pior, chamou a liderança ali, Pedro, Tiago e João, e eles dormiram, meu irmão. É para nos ensinar que a santidade passa pelo Horto das Oliveiras, pelo Getsemane, e é no suor de sangue que nós saímos mais fortes. Deus permite a solidão para nos amadurecer afetivamente, para ensinar a amar gratuitamente, para nos unir à pessoa do Cristo em agonia, para dar àqueles que estão à frente um coração de pastor. E você também, com certeza, talvez você não é fundador, talvez não tenha um cargo, mas você pastoreia. Deus confia pessoas no teu serviço, na tua casa, onde você for, e você precisa desse coração de pastor para nos libertar do apego à opinião alheia. Quantos passos já era para ser dado e você não deu por medo do que os outros vão pensar? Eu conheço pessoas que têm músicas belas guardadas e não colocam no YouTube, não gravam porque tem medo do que os outros vão pensar. Eu preciso fazer perfeito. Não, faça, comece fazendo. Comece, talvez o que você tenha isso hoje, algo ali artesanal, caseiro, é necessário dar um passo. E a última, te preparar para missões mais profundas. Meu irmão, se Deus falou com você algo no teu coração através desse áudio, deixa aí um comentário. Deus falou comigo.